Aleluia, que bom estar de novo juntos. Hoje vamos ler algumas passagens. O tema de hoje tem que ver com o que é um lar cristão. Mas eu sempre gosto de dar uma perspectiva da carga que eu tenho, né? Todos nós temos uma cosmovisão de o que está acontecendo no mundo, e a gente se move dependendo da cosmovisão que temos, e eu penso desse jeito, né? Podemos estar de acordo na maioria, em algumas coisas, mas isso tem movido minha vida desde jovem, né? O maior ataque de Satanás no mundo hoje é contra o lar. A maior guerra espiritual no mundo hoje está centrada no lar. O ataque de Satanás contra a igreja está focado nos lares da igreja. Amém? Não que não existam outros problemas na igreja que sejam importantes, mas o que estamos vendo nos lares da igreja manifesta a incapacidade que a igreja atual tem de promover a obediência ao Evangelho, que é sua principal missão. Eu não estou falando de vocês, estou falando da igreja no mundo inteiro, né? Se os lares da igreja apenas buscam participar de uma experiência de atividades religiosas, sem que isso mude a essência da relação matrimonial, da paternidade e da maternidade, refletindo em uma nova atitude dos filhos em relação aos pais diante dos padrões do Novo Testamento, a igreja não será sal e nem será luz. Se não trazemos a palavra de Deus para nosso lar, então estamos promovendo um evangelho artificial. Porque o evangelho é primeiro vivido nos círculos mais íntimos, né? A maior crise que o mundo vive hoje é o estado dos lares. O crescimento do crime, dos cartéis de droga, o aumento no número de prisões em instituições psiquiátricas e a crescente degradação política e moral do mundo são o resultado da degradação dos lares. Não só da igreja, mas do mundo, né? E particularmente do casamento como instituição. Os últimos 70, 80, 90 anos assistimos a filmes, e eu não sei de nenhum filme, provavelmente você saiba, nenhum filme que representa o casamento como uma coisa boa, feliz, positiva. Os filmes vão apresentar o casamento como uma questão aburrida, se fala? Aburrida, chata. E a aventura como uma coisa boa. E é todo o contrário. A maior crise que a igreja vive hoje é o estado dos seus lares e do casamento em particular. Embora haja melhorias em relação ao caos social a respeito do mundo, essas são insuficientes quando comparadas aos padrões bíblicos. A crise pode ser resumida assim: os maridos não sabem amar as suas esposas como Cristo. E as esposas não se submetem aos seus maridos como ao Senhor. E nossos filhos não obedecem aos pais em tudo. Bem simples. As funções dos esposos e dos filhos são a base da sociedade e da igreja. E as falhas aqui são a origem do grande colapso social e eclesiástico. Eu vou parar aí, porque eu tenho aqui para ler muitas mais frases no mesmo sentido. Hoje queremos falar dos principais pontos que temos que ter para ser um lar cristão, um lar de discípulos, amém?
E vamos ler algumas passagens, porque queremos ser bíblicos, não queremos dar ideias próprias, amém? E todos nós conhecemos essas passagens. E eu só vou ler eles para nos lembrar, para simplificar nossa visão. Não são tantas as coisas que precisamos fazer. São poucas. E são, em espanhol falamos cruciais. Cruciais. Então vamos à primeira coisa. Vamos falar da primeira coisa, a base. E vamos ler a lei universal do casamento, que está em Gênesis 2:24. O José, Gustavo, pode ler? Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A razão por que começamos com Gênesis é porque Gênesis é o princípio de todo. Aí vemos a vontade de Deus. Deus, uma comunidade de 3, faz uma comunidade de 2 para ter comunhão com Ele e produzir filhos, né? E acá, esse casamento é definido como uma só carne. Jesus, falando com os fariseus, em Mateus 19, 4-6, fala assim: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo, versículo 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Ninguém pode separar o casamento. O casamento não se pode dissolver, como se fala? Dissolver. Então a primeira coisa que nós temos que saber é que Deus fez esse casamento para a vida toda. A única coisa que acaba com o casamento, que é? A morte. Vocês estão bem treinados. Então, os maridos têm que olhar a sua mulher essa noite, sabendo, você está atado a ela para sempre. E a mulher tem que olhar para o marido e pensar, esse vai ser meu marido até o fim. Não tem saída. Casamento não tem saída. A saída está dentro do casamento. Os problemas de casamento manifestam nossa carne, nossa incapacidade de amar. O problema não é o casamento. O problema não é a esposa, o esposo, o outro. O problema é que a principal crise é que o diabo está tentando destruir nosso casamento. E vai usar todo o que ele puder usar para tentar desanimar você nessa união maravilhosa que Jesus, o Senhor, quer para nós defender hoje. Amém? Então não tem saída. Quando entramos ao casamento, é para sempre. É um caminho de ida. Falamos assim? Caminho de ida. Não tem retorno. O dia que a Silvia e eu casamos, fomos casados por Jorge Mitian, vocês conhecem ele. E também Augusto Erickson. Vocês sabem quem é Augusto Erickson? Ele foi um dos primeiros homens em nosso movimento lá. E ele casou também meus pais. Imagina, meus pais estavam aí com 60 e tantos anos. E ele tinha casado meus pais e agora casava nós. E o que eles falaram para nós
aqui começa um caminho que só acaba com a morte. E foi muito bom saber isso. Porque sempre a saída foi resolver os problemas. Sempre tivemos um protocolo de saída dos problemas, não do casamento. O protocolo era assim: se não podemos ficar de acordo, não vamos dormir enojados, como se fala? Brigando, né? Temos que ligar a tal pessoa. Nos primeiros 8 anos foi Jorge, Mitião e a Silvia. Imagina o discipulador que a gente teve. E eles muitas vezes vieram para nos ajudar. A paz ficou sempre paz. Então, se você vai defender esse princípio, a saída também não vai ser ficar amargurado. Essa também não é a saída. Ficar 10 dias amargurado. Eu recomendo ter uma saída melhor. Silvia e eu sabemos quem vai decidir, quem tem razão. E qualquer for o conselho, os dois vamos aceitar. Geralmente ela está certa. Infelizmente. Mas só esse conselho aí, de ter relacionamentos de compromisso com outros que já caminharam bastante. E essa pessoa, esses irmãos, esse casamento, esse matrimônio, se fala, que ajuda nós, deve ter uma só condição. Devem eles também ser humildes para receber conselho de outros. Porque queremos que o conselho que chega a nós, para o nosso casamento, que é um caminho de ida e só tem uma determinada quantidade de anos, que o conselho venha do corpo de Cristo. E não de boas ideias de alguém que tem boas ideias. Então, considerando isto, o casamento vai funcionar. Porque não tem saída. A chave do quarto foi jogada fora e não tem janela. E à noite, quando chega e a gente não resolveu o problema, o que temos que fazer? Tem 2 opções. Uma, ligar para nosso bombeiro, se fala. Ou a 2, você falar assim: olha, estamos cansados, mas eu amo você. E ficar juntos, felizes, para continuar o dia seguinte, com mais forças, né? Mas com amor. Só isso pode salvar teu casamento. Bem simples. Então, o primeiro ponto é: o casamento é para sempre. E isso é muito importante. Temos que nunca abrir a porta em nossa mente para outra alternativa. Não tem outra alternativa. Até o fim. Amém? Vamos agora a 1 Pedro 3, 1 para o 6. Até o 6. Agora vamos falar das mulheres. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus.
Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Aleluia. Agora vamos para Colossenses 3:18. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Efésios 5:22 ao 24. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. E versículo 33. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Então, mulheres, o que tem que fazer? Submeter, ser submissa. Silvia fala assim, suave, falam assim, e tranquila. Doce e tranquila. Espírito doce e tranquilo. Esse espírito interior é uma beleza tremenda para Deus, para teu marido e para teus filhos. Paz. Então, um lar cristão é um lar onde o casamento é para sempre, não tem saída. E a segunda coisa é uma mulher que respeita a seu marido, que é submissa a seu marido, que sua submissão para o marido representa a submissão que ela tem com Deus. Porque o marido é a cabeça da mulher. E do jeito que a mulher se relaciona com seu marido, na verdade, é um reflexo da sua espiritualidade. Esposas, o tipo de relacionamento que você dá para seu marido é o tipo de relação que você tem com Deus. Não é que o marido é Deus, mas a Deus você vai ver algum dia no céu. A cara visível de Jesus hoje é teu marido. Tadinha Silvia. Mas é assim como Jesus faz. Quando você ama um discípulo, a quem está amando? A Jesus. Quando você dá um copo de água a um discípulo, por ser discípulo, estamos dando um copo de água a Jesus. Quem recebe a um de vocês, a mim me recebe. Você está dando um tratamento cordial, amoroso com teu marido, você está servindo um prato de comida para Jesus. Está respondendo a Jesus. E vou ainda ir mais além. Nossa entrega a Jesus vai ser melhor definida por nosso jeito de tratar a quem mora conosco, mais do que o tempo que você lê a Bíblia, que você vai para encontros de mulheres, onde acontecem coisas preciosas, e tudo isso é bom, é válido, é muito necessário, mas se você esteve com Jesus, o resultado final vai ser, você trata bem até o marido. E se você não faz isso, então tem que rever a teologia que você tem. Tudo que os irmãos falamos aqui tem que ser vivido primeiro com o marido, com a mulher, com os filhos.
Depois temos que transbordar para o resto da igreja e depois transbordar para o mundo. Mas se não temos nessa essência da unidade, você pode mudar de congregação, você pode ir para outra igreja, para outro país, mas não pode mudar de marido. Não tem saída. Então, um lar cristão é um lar onde estamos juntos para sempre e onde a mulher ama a seu marido, respeita o seu marido, se submete a seu marido como ao Senhor. Porque o marido é cabeça da mulher. Já vamos falar para os maridos. Não se preocupe. Amém? E o jeito de nós tratar a quem está perto de nós é a exteriorização da nossa espiritualidade interior. Amém? Espírito doce e tranquilo. Amém? Nós sempre, na Argentina, temos sido ensinados pelos nossos pais espirituais que a mulher deve ter sempre liberdade para falar com a igreja. Se o marido não se porta bem, isso não é rebeldia. É parte do jogo da igreja. Somos um povo, uma família. Eu não tenho problema que Silvia ligue para a esposa do Daniel Divano hoje e fale: meu marido está um pouco maluquinho. O Divano liga para mim de novo: o que está acontecendo em casa, Dani? E eu gosto disso, porque ela não está se submetendo a mim, ela se está submetendo a Jesus. Eu sou autoridade delegada, eu não sou autoridade final. Então, aqui vamos para o segundo ponto. Maridos, se senta bem firme aí. Primeira Pedro 3:7. Estamos de acordo, irmãs? Amém? Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Colossenses 3:19. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Efésios 5:25 ao 33. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Amém. Então, primeira coisa dos maridos é que os maridos temos que saber que Cristo é cabeça de todo homem. Você não é cabeça. Eu não sou cabeça. Cristo é cabeça. A mulher não tem que
seguir a um homem, tem que seguir a Jesus quando segue a seu marido. Se nós trazemos nossos planos, nossos códigos de valor, nossos interesses pessoais, e não trazemos a vontade de Deus para casa, estamos desviando a autoridade de Deus para nós. E estamos governando sem cabeça nossa casa. O propósito do varão, desde o princípio, é fazer a vontade de Deus. Quando Adão foi colocado no Éden, ele foi dada uma tarefa. Ele foi dado um ministério para fazer. E o varão tem que ficar aí firme naquele propósito. Não é questão de a mulher está para mim, para me servir. Porque na verdade, quando o Senhor fala do marido, fala de ser como Jesus para ela. Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para que a igreja sirva a ele, ele veio para servir ela e para dar a vida por ela. Então, não é que a mulher, você vai fazer ela se submeter a você. O marido tem que servir, tem que amar a esposa como a Jesus. E tem que representar a Jesus na casa, a vontade de Jesus. E tem que cuidar dela como Jesus cuidou da igreja. Na verdade, um casamento cristão é uma concorrência constante. Brigando um com o outro. Eu amo mais a você. Eu perdoo mais. Eu quero teu favor. Os casamentos não funcionam muitas vezes porque estão todos misturados os conceitos. A grande notícia que nós temos com Jesus é que somos liberados do egocentrismo, da nossa vontade e da necessidade constante de nós ser felizes. Quem é crucificado cada dia com Jesus e toma a cruz de Jesus, ele está para favorecer aos outros. Ele está para abençoar os outros, para procurar o bem dos outros, para perdoar 70 vezes 7 por dia, para dar a outra face, fala assim, para ir outra milha. E os maridos somos os principais responsáveis do estado atual do mundo. As mulheres começaram o feminismo porque os maridos fizemos um péssimo trabalho. O mundo ficou desprotegido por nós. E em vez de ser protetores, nos transformamos em predadores, buscando nossa própria glória, buscando que sejamos servidos. Mas não é assim que Jesus comandou. Maridos, amai a vossas mulheres como Jesus amou a igreja. Olha que exemplo temos que seguir. Mas o que sigue agora é forte. Porque amar não é uma questão de pensamento, de sentimento. O que segue agora é que tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Marido, esposo, são as palavras. Alguns exaltam o exemplo tão alto que esquecem das palavras. O exemplo é muito importante. Mas sem palavras não edificamos nada. Nossas palavras são a exteriorização do nosso interior.
Da abundância do coração fala a boca, né? Não sei se fala assim em português. A boca fala do que o coração está cheio. Os frutos são as palavras. Também a mulher, quando ela responde mal, quando ela não pode agradar a seu marido com as palavras e fere, você fala assim? Fere ao marido, ela está expressando o seu interior. Mas o marido é cabeça da mulher, e Cristo é cabeça do marido. Então a responsabilidade aqui é maior. Nós damos conta do estado da nossa casa diante de Deus. Fomos colocados por Deus para marcar o rumo, para encorajar, para corrigir. Amém? O Espírito Santo é quem faz essa tarefa conosco. O Espírito Santo, ele encoraja, você fala assim? Encoraja, consola e corrige. São 3 coisas. Na verdade, quando a palavra fala de que o Espírito Santo é o consolador, assim fala em português, a palavra vem da palavra paraklese. E paraklese, ou paracleto, vem de paraklese, e paraklese tem que ver com exortação. Exortação é mais do que consolar. O Espírito Santo não sempre consola. Às vezes ele encoraja. Outras vezes ele corrige, ou não. Então esses 3 canais são os canais do Espírito. Os 3 canais têm que estar em nossos lábios. Tem tempo para encorajar, tem tempo para corrigir, tem tempo para consolar. Amar a alguém é falar as palavras de parte do Espírito Santo. E os maridos que não falamos, que não temos palavras justas, no tempo justo, estamos condenados a não construir nada e a não ter um casamento feliz. O marido que vem para casa do trabalho, esteve todo o dia fora, tem que pensar: meu verdadeiro trabalho vai começar quando abro a porta da casa. Eu fiquei lá no trabalho, me entretendo, não sei como se fala. Vocês entendem. Mas agora tenho que ter palavras. Eu posso voltar orando a Deus: Senhor, essa casa que você me deu precisa da tua palavra. E eu sou o portador. E eu estou cansado. Eu fiquei trabalhando o dia inteiro e não sei o que eu vou falar. Você me dá as palavras e sabe o que? O Espírito Santo vai encher a tua boca. Mas para isso, o marido precisa ter um plano de trabalho. O plano de trabalho de sacerdócio era o que Jesus tinha. Ele tinha um plano de trabalho. Ele tinha uma obra que fazer. E ele sabia o que ele tinha que fazer cada dia. E trabalhava em pós daquele trabalho, né? Então os maridos precisamos saber quais são os pontos para edificar a nossa esposa. Algumas áreas para corrigir, áreas para encorajar, áreas para consolar. Toda mulher tem essas áreas. E nosso planeta está mal porque os maridos não fazemos isso. É verdade ou não? A igreja poderia ser muito melhor se nós fizéssemos o trabalho, em vez de estar sempre pensando os pastores vão fazer o trabalho. Precisamos um exército de maridos cheios do Espírito Santo. Precisamos maridos
que acordam de manhã com um plano de trabalho e que são responsáveis para falar as palavras que vão lavar a sua mulher, para apresentar a mulher sem mancha, ruga e nada semelhante. Uma esposa perfeita, com roupas brancas. Esse é nosso trabalho. Às vezes pensamos, eu tenho problemas com meus filhos. Não, o problema começa com a esposa. O melhor que você pode fazer por teus filhos é ter uma esposa amada, com os pés lavados e com a cara feliz. Mas isso leva trabalho, porque ela está o dia inteiro ameaçada pelo diabo com pensamentos, com inseguridades, com coisas que passam pela sua mente. E a esposa precisa, ela foi feita por Deus com habilidades emocionais para criar os filhos. Nós não poderíamos fazer essa tarefa, mas estamos nós ao lado delas para compensar as áreas que nós somos fortes. Nós sabemos a direção que temos que seguir, e as mulheres precisam ser lembradas daquela direção. Quando estamos em situações que estamos passando por elas, precisamos manter claro o rumo, o entusiasmo, a capacidade nossa de falar as palavras vai determinar nossa capacidade de apresentar a Deus não só um bom casamento, não só bons filhos, mas ser um instrumento de edificação para a igreja. Porque a capacidade para edificar nosso lar determina ou manifesta nossa capacidade para edificar a igreja. O primeiro campo missionário do missionário é o missionário. O segundo campo do missionário é a esposa. E se não fazemos bem essa parte, então estamos tentando levar a missão para lugares que a gente não tem capacidade de levar. Precisamos fazer bem isso. E isso vai ser feito principalmente com palavras de parte do Espírito Santo. Jesus é chamado o Verbo, o Logos, a palavra. Ele construiu todas as coisas com a palavra do seu poder e sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. É a palavra, amigo. Sem capacidade para falar as palavras de parte do Espírito, não vamos construir nada. Eu acho que as mulheres estão aqui e vão falar amém. Porque todas necessitam nossas palavras. Quando casamos com Silvia, o Erickson falou assim: vocês agora vão falar palavras. Os compromissos, os votos se falam. E essas palavras vão ser ouvidas por Deus. E vão selar vossa unidade. Mas eu vou falar assim: as palavras que vocês falem de agora em mais podem destruir ou podem construir. As palavras têm a capacidade de destruir e a capacidade de construir. Se nós falamos um dia palavras que não foram bem pensadas, não foram bem intencionadas, e cansados falamos uma coisa que fere nossa mulher, vai levar muitas palavras reparar. É assim? Então, nossas palavras, eu quero enfatizar esse ponto. Ninguém de nós é capaz de fazer tudo bem. Mas também a palavra perdão, me desculpa, eu te amo, tem que estar também aí. Ninguém de nós vai ser perfeito.
Mas podemos não ser perfeitos, mas ter um coração perfeito. Isso podemos ter. Um coração capaz de reconhecer. Eu não tenho falado muito as palavras que edificam você. Me desculpa. Nós passamos com Silvia todas as semanas, desde 39 anos atrás, todas as semanas saímos sozinhos os dois. É um compromisso que o Jorge tomou com a Silvia. E gostamos quando ele nos falou. E é um compromisso muito bonito. De sair juntos para falar. Às vezes a mulher está com os meninos o dia inteiro e precisa uma conversação adulta. Mas temos que fazer tempo, passar tempo com nossa esposa. Casamos porque amávamos ela. Casávamos porque ela era nossa maior aspiração. E de repente esquecemos que o que atraiu de ela para nós, começamos a descuidar. Amém? Então, nossas palavras são o instrumento que o Senhor está marcando para nós falar, para edificar a nossa mulher. As palavras precisam ter um objetivo. Precisamos saber o alvo para falar palavras. Não é falar qualquer coisa. Se eu não tenho objetivos, não sei o que falar. Mas eu posso ver áreas na vida dela que precisam mudar. Eu posso orar a Deus, falar: Senhor, como é que eu faço? Que palavras falo? De que jeito? Mas nunca ficar calado e não falar. A omissão destrói também tanto como as palavras mal faladas. Às vezes é pior. Um marido omisso que não fala, que não construi, que ignora os problemas, que não tem resposta para os assuntos que temos que resolver, é um marido inútil, né? Não está fazendo o trabalho. Então, um lar cristão é um lar que não vai se quebrar nunca. A porta está fechada, não temos saída, estamos juntos para sempre. E a mulher reconhece a Jesus no marido. Infelizmente, para as mulheres, o marido que estão vendo não parece muito com Jesus. E tem que voluntariamente se submeter. Ainda quando ele está errado, e ela pode ligar para alguém e pedir ajuda, que bom que ela faça isso, mas nunca pode faltar o respeito. Espírito doce e tranquilo. Mas o marido precisa ter muito cuidado que ele não tem que submeter a mulher. Deus nunca vai mandar a ninguém para exercitar a autoridade. Na palavra de Deus é ressaltada a submissão voluntária. Em todo sentido. Não é que vamos exigir. É voluntário. Amém? E a segunda coisa é o marido que ama a mulher como Jesus amou a igreja. E a maior crise é maridos que não amam as suas mulheres como Jesus. Esposas que não se submetem a seus maridos como ao Senhor. E a terceira coisa está em Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Aqui não tem muita aclaração que fazer. Para os meninos só tem um mandamento: tem que se submeter aos pais no Senhor. Vamos, Efésios 6:2 e 3.
honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Versículo 4. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Aqui estivemos falando, mulheres se submetam a seus maridos, sejam respeitosas aos maridos. Maridos, amem as suas mulheres como Jesus. Falando as palavras que o Espírito Santo dá para falar. E agora os filhos têm que fazer a mesma coisa, têm que se submeter aos pais. Eu vou dizer assim, quanto de Jesus tem em nosso lar? Podemos saber por uma medida, quanta obediência temos em nosso lar. A medida de obediência em nosso lar marca a espiritualidade que temos e quanto de Jesus temos em nosso lar. E você pode fazer uma prova essa mesma noite. Você chega a casa e fala para seu menino, vai fazer tal coisa. E você toma o tempo, quanto tarda ele em obedecer. Os meninos começam a falar, mas não agora eu, porque não pode ser meu irmão. Mas agora estou cansado. Deveríamos. Numa utopia, se fala assim, que o menino de volta e vai e faz o que foi encomendado, né? Provavelmente nada disso ocorra, mas temos que trabalhar. E como trabalhamos para que os filhos obedeçam? Precisamos fazer o mesmo de falar, de instruir, de proporcionar os elementos para que eles compreendam. Muitas vezes falamos assim, eu te falei que você faça isso. E usamos muita disciplina, que muitas vezes seria innecessária, porque não instruímos o suficiente. Eu não estou falando contra a disciplina, mas estou falando, às vezes, não instruímos. Não investimos tempo na instrução. Instruir, discipular, criar os filhos na disciplina e amonestação do Senhor. Amanhã vou falar disso. Mas hoje eu só queria dizer, instruir significa se antecipar àquilo que sabemos que vai acontecer e preparar o coração do nosso filho para o que ele mesmo vai ter que confrontar daqui a um pouco. Se você sabe que teu filho tem problemas com o ordem ou com alguma área da sua vida, precisamos anotar isso dentro de nosso livro de trabalho e temos que orar a Deus para ter uma rota, se fala, de ação, um caminho de ação, e precisamos começar a falar também palavras em 3 níveis. Exortação, que é ânimo, encorajamento, consolo e correção. Temos também a ajuda do querigma e a didaquê. É parte do trabalho do Espírito Santo. Querigma é proclamação. E didaquê é ensino. Às vezes queremos, eu mandei você fazer isso. Mas não temos proclamação. Por exemplo, poderíamos falar dos benefícios da obediência, ou dos benefícios do ordem, dos benefícios do gozo interior daquele que faz a vontade de Deus. E não é só, você vai e faz o que eu falei. Precisamos entusiasmar a nossos filhos e toda a nossa casa com os benefícios da obediência. Por exemplo, vai te ir bem. Você vai ser de longa vida.
você fazendo a vontade de Deus e respeitando os pais que você tem, o Espírito Santo fica feliz. E o diabo fica vencido. E você está entre o céu e o inferno. E você dá vitória para o céu. Quando você fala, sim mamãe, sim papá, o céu fica feliz. O Senhor fica, nessa casa tem filhos cheios do Espírito Santo. E o diabo não pode estar, o Espírito não é contristado. Então, um lar cristão é um lar onde o marido ama a mulher como Jesus amou a igreja. E fala as palavras que edificam ela. A mulher que se submete ao marido como ao Senhor. E os filhos que obedecem aos pais em todo. E quando alguma dessas coisas não acontece, porque não somos perfeitos, trabalhamos muito para resolver o que tem que ser resolvido. E pedimos ajuda aos irmãos quando não conseguimos atingir vitória em alguma área. Não espere 20 anos para fazer isso. Pega o telefone, seja simples, e chame a teu autoridade espiritual e fala, olha, precisamos de ajuda em casa. E se fazemos assim, o Espírito Santo fica glorificado. O diabo fica ofendido. E nosso coração está livre de emoções e sentimentos que estão cruzados com a vontade de Deus. E estamos livres para fazer uma obra, não só em nossa casa, mas para dar um testemunho aos outros. Porque todos os lares que fazem isso podem ser um instrumento de encorajamento, de edificação na igreja. Amém? Eu comecei falando de que a maior crise é essa, os lares. E essas 3 coisas, essas bem simples, são os únicos mandamentos que temos. Amém? Amanhã vamos falar a respeito de 3 áreas de caráter que temos que implantar em nossa casa, que são as bases da fé cristã que precisamos intensificar em nós, para que nosso lar seja um lar conforme ao coração de Deus. Amém? Aleluia.